Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Denis Ferrari, eu sou o CEO da Eis Inovação e estou aqui começando o episódio de lançamento, de relançamento do Inovação com Y. O podcast que eu sei que você que está assistindo isso gosta muito, tava com saudade. A gente vai hoje relembrar muita coisa e te contar as novidades desse projeto que eu e o nosso time gosta tanto de fazer. Mas, como toda boa conversa tem que ter no mínimo duas pessoas, eu vou chamar para cá uma pessoa que é azarada o suficiente para poder levar a família para comer comida japonesa e a praça pegar fogo. Vem para cá, Flavi. Foi bem isso, gente. É real. Verdade, esse bilhete aconteceu esse final de semana, inclusive. Final de semana que a gente está gravando. Final de semana do dia 25. E aí, Flavi, tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. Tirando o incêndio? Não, mas correu tudo bem. O bombeiro retirou a gente com bastante calma. Foi bem tranquilo. Falou, olha, minha senhora, vocês vão ter que sair. Não vamos servir hoje. Tinha acabado de abrir, inclusive. Não tinha mais peixe cru, né? Depois do incêndio. Achei um absurdo. Mas não é. Pessoal, primeiro, vê se faz sentido, tá? Pode ser que eu seja muito leiga, de fato, na culinária asiática, e eu acho que eu sou, que eu sei tudo, né? Mas era um festival japonês. Então, além de... Fiz vários videozinhos, inclusive, para mandar para a Jéssica. Jéssica, está ouvindo, uma hora chega. Tinha stand de bonsai, tinha orquídea. Minha mãe amou, né? Claro, adorou as plantas. Tinha Naruto pra caramba... Ia estar o cantor que canta Jaspion, ia estar lá apresentando no domingo. Eu fui na sexta, ele ia no domingo. Enfim, muito bacana. Bom, para a parte de alimentação. O cantor original do Jaspion? Original. Quer dizer, original é o Brasil, né? Aí ia eu lá na praça de alimentação. Eu desconfio que foi o joelho de porco, mas eu não entendi o que o joelho de porco estava fazendo lá. Falei, poxa, eu vim aqui pelo sashimi, para que joelho de porco? Joelho de porco, para mim, é alemão, mas eu posso estar muito equivocada, e se eu tivesse, fiquem à vontade para me corrigir. Mas eu acho que achamos aqui em casa, fui eu, minha mãe e minha prima, achamos que foi o joelho de porco. O responsável, chegamos lá, aquela fumaceira, aquele auê, tudo fechado, minha mãe não entendeu que uma barreira de cadeiras é uma barreira, foi entrando lá dentro, precisou que o bombeiro pedisse, por gentileza, para que a gente saísse. Enfim, aí rodamos, tentamos todos os restaurantes japoneses que tinha ali próximo, nenhum deles tinha lugar, mas sexta-feira à noite, né, bomba, acabamos parando no poke havaiano. Tá tudo certo. O que é? Poke havaiano? Poke havaiano. Poke é aquela tigela, é o mexidão. A tigela que eles vão colocando de tudo um pouco. Aí você escolhe o seu. Tem com abacate, com amendoim, e verdura, e arroz, né? Que é o gohan, que é o arroz deles, e não sei mais o que, carne. Lá. Faz os mexidão lá. Conhecido como mexidão. Gohan é arroz? No México? É. Não é no México, Havaí. Havaí. É. Olha só. Gohan pra mim é o filho do Goku. Mas você não vai pegar essa referência. Deixa quieto. Mas vamos falar de podcast? Vamos, né? Galera, seguinte, a gente tá com Inovação com Y relançando, né? O Inovação com Y tem pouco tempo, né? A gente tem poucos episódios aí. A gente está na casa agora, esse aqui é o 38, se eu não me engano. Mas ele tem um histórico gigantesco já, porque a gente começou o projeto 2 meses antes de vir a pandemia. Então, um projeto que nasceu no presencial, lá na ASIS, teve que ir para online, depois faz uma pausa, agora vem para um online de um formato diferente, e a gente vai poder passar por todo esse histórico, entender os convidados antigos, como é que eles estão, vamos fazer fofoca da vida dos outros, né? Eu não faço fofoca, eu só faço comentários certeiros autorizados para quem não me pediu segredo sobre assuntos específicos. O problema é que você avisa as pessoas que eles têm que pedir segredo antes de falar com você? Não, isso está implícito no contrato social. Não está dentro. Geralmente as pessoas não falam que elas não são autorizadas. É que o teu caso é diferente, né?
Tá Por causa certo. diferente. Mas vamos lá. Inovação com Y nasceu em 2020. Né? A gente começou a gravar em janeiro e lançou no Carnaval. Né? Quem for fuxicar lá no Instagram da Aces vai ver que as primeiras publicações, né, os teasers do Inovação com Y, eram todos em clima de Carnaval. Inclusive, teaser esse que deu muita briga já lá na Aces, né? Por Jaida. quê? Ah, tá. Pai, eu e o Jaida, a gente saiu arrancando os cabelos lá, nessa época. E o Inovação com Y foi o primeiro projeto que você fez na Aces, né? Foi a primeira coisa que se envolveu, né? Foram duas coisas ao mesmo tempo. O Inovação com Y e o Dev Squad. Dev Squad. Os dois quase morreram na pandemia. Ótimo que meus projetos foram todos afetados pela pandemia. A empresa quase morreu na pandemia, então não fica muito para trás, não. Faria sentido, né? As datas se confundem um pouco na minha cabeça porque a gente gravou muita gaveta, né, presencial. Tipo, o programa, as gravações que a gente fez presencial ainda foram lançadas no meio da pandemia por algumas semanas, né? A gente fez bastante gaveta. Sim, sim. Uai, tanto que na época, né, na rescisão do meu contrato, eu nem precisei trabalhar mais de tanta hora que eu tinha de gravação de podcast. Tá certo. A gente tinha gaveta pra caramba. A gente gravava presencial. Quem foi na Aces lá, na época que a Aces era na Reta da Penha, inclusive a Aces não é mais na Reta da Penha, né? Agora a gente está no espaço do Space 22, que fica ali no bairro da República. A gente, Denis e os meninos, porque o lado feminino dessa empresa fica em São Paulo. Mas a gente gravava ali na sala. Pior que é mesmo. É, uma divisão bem. Tá a gente ficava ali na Reta da Penha e tinha a sala de reunião, era também a sala dos episódios, né? A gente alugou os equipamentos, tinha aqueles microfones profissionais, como é que chama aquele trenzinho lá, dos botãozinhos? É gravador, não tem muita coisa. É gravador. O gravador. E o negócio comprido no microfone mesmo. Muito obrigada. O trenzinho lá, não, mas tinha um nome. Saiu os canais, tinha um nome lá diferente. É que você não sabe, aí você tá fazendo graça. Não, gravador. Quer acabar comigo. É que você tá querendo chamar de H1N1 o negócio. Que era a marca do gravador. H1N1 é gripe, não é? Oi? É uma das gripes, H1N1, não é? H1N1. Gripe aviária? Tinha isso também. Agora eu posso estar falando besteira, mas era o nome do gravador. Então, tá. Saudoso Renato. Depois você comenta aqui, Renato, quais eram os equipamentos que a gente está salvando fora. Renato, nosso primeiro editor, do Bicho de Goiaba. Bicho de Goiaba. Bicho hoje está mandando na podosfera brasileira, mas a gente foi um dos primeiros clientes dele. Ele Isso aí você que tá falando, hein? Sim. Depois ele veio aqui desmentir a gente. Não, você não lembra o preço? A gente era um dos primeiros, a gente tava ali no top 10 ainda, sacou? Hoje o bicho tá só... É o editor das estrelas, tá ligado? É isso aí. A gente entrou, Ricardo Amorim assistiu o nosso podcast, ouviu, né? Na época era só áudio. Falou, olha só, esse cara trabalha bem, o podcast desse menino é legal. Aí ele entrou logo em seguida, não foi? Não, a gente que levou o Ricardo Amorim. Ricardo Amorim veio antes. Deixa eu contar as histórias, Denis. A história é minha. Eu mudo a data do jeito que eu quiser. Me respeita. Deixa eu voltar. Gravamos na salinha, ali um espaço apertado, microfone é muito difícil segurar, porque, né, tinha um pedestal tudo certinho, mas a gente não podia sair saía um pouquinho para o lado, já perdia todo o áudio. E eu ficava lá brigando, na época eu quase não aparecia presencialmente, né, com a minha voz. Agora, toda a minha vida particular foi exposta. Para de show, você tá no segundo episódio já. Você não apareceu no primeiro episódio, segundo e terceiro tem você na gravação. Por que eu tô no segundo e no terceiro? Porque seus colegas sócios, na época, simplesmente faltaram. Só por isso que eu tô no segundo e terceiro. Vai ver quando eu volto. Volto no das mulheres, porque eu falei, eu que gravo essa porra, eu sou diretora desse negócio, e das mulheres se manda, vai para lá. Inclusive, cai no episódio das mulheres, foi o primeiro dia que o senhor foi para academia. Durou quanto tempo sua academia? 3 dias, né? O episódio das mulheres foi o episódio 6, não foi? Foi 6, foi o primeiro dia que você foi para academia. Eu não preocupo se a pandemia veio.
A pandemia veio em seguida e fechou as academias. Era Jeová falando, meu filho, você vai se machucar com esse negócio Não aí, foi, fica em casa, não entendeu? foi, Não não, foi, porque eu tinha foi. começado um pouco antes de você, você foi por minha causa. Eu tinha começado um pouco antes Nossa, de que você. ideia errada. E aí você chega lá, gente, a gente fazia Smart Fit, que era ali do lado, né? Você chegou lá, todo felizinho, eu falei, nossa, eu Smart tô Fit fazendo fechou, Flavi. Smart Fit minha. fechou. E você ficou pagando lá, né? Que nem trouxa, pagando o cartão de crédito, deixando rolar sem ir. Ah, Não natural, né? cansei. Mas enfim, chegou lá, galera, com o seu. Fui mostrar para ele o aplicativo, né? Meu treino para bater com ele. Mas você tem aplicativo? Tem aplicativo aqui? E aí com o papelzinho lá, com 3 exercícios só. Eu mostrando meu aplicativo, com aquela porrada de coisa para fazer. E ele com 3 exercícios. Ah, mas eu quero pôr no aplicativo também. Botaram 12 exercícios pra mim na porra do aplicativo. Ele me xingou até a morte. Ficou também uns 3 dias só e já foi embora. Já parou, já não foi mais. Saía da Jeová faz academia, as coisas. na frente da academia, ali na esquina, tinha um cachorro-quente, um dogão. Yara, comia escondido, tá? Agora eu posso falar. Agora a gente já tem mais intimidade. Tinha Comia um dogão. escondido. Tinha um dogão na esquina que você Não, comia era na frente da. Aquele Da negócio que esses, ali na virou. esquina. Na frente É na esquina, mas. né? Onde tem um negócio de dente ali, onde tem uma clínica dentária do lado ali. Toda noite ele ia lá, saía da academia e comer um dogão. Não era toda noite, porque não tinha toda noite lá, primeiro, né? Pra começar a história. Sacou? E comparado, eram bons tempos. Hoje eu como hambúrguer. Naquela época, cachorro-quente é bem menos. Ah, É claro, bem porque mais salsicha é tranquilo. muito saudável mesmo, você tem razão. Entre salsicha e carne que você pega no açougue e faz seus próprios blends, salsicha é melhor. Tá Meu tio certo. comeu salsicha a vida toda, morreu de velhice aos 40 anos. Ai. Morreu super saudável. Cara, mas agora eu tô lembrando aqui, o episódio das mulheres foi bem no começo, né? Das mulheres Foi da bem no inovação. começo. Não E foi, foi o né, gente? episódio. Cá E foi o entre episódio que a nós. Nara quase morreu, né? A gente tava falando aqui. Falando de morte, esse episódio, primeiro, ele não foi um dos primeiros que a gente gravou, mas foi um dos primeiros que a gente lançou, né? A gente saiu gravando, a gente gostou do trem, saiu gravando que nem uns doidos. A gente gravava 3 por semana. Não lembro de quem foi a ideia de ter colocado como vinheta do podcast a música do elevador. Foi Né, que todo mundo Jaider. sabe que era a música escrota lá do prédio da Sinduscom. Nossa, Do Jaider. Ex quinto andar, voz da Mayra. Aliás, muita gente hoje não sabe o que é a voz da Mayra, né? Mas é a voz da Mayra ali. E vinheta essa que agora estamos deixando de usar nesse novo formato, né? Novo formato, nova casa, já não cabe mais. Nara, casa, você falando de Nara, gente, saiu do podcast direto para o hospital. A mulher passando mal, não avisou nada, achou que fosse uma dorzinha tranquila, foi parar no hospital, na emergência. Não vou expor aqui porque eu não sou o Denis, não vou entrar em detalhes, mas tá bem, tá com saúde, tá bonitona, mas saiu do podcast direto para o hospital. Teve 2 episódios direto com mulher, né? Teve o episódio de Mulheres da Inovação, que foi o 6, com a Nara e com a Jéssica. E o 7 foi estágio de inovação, que a gente só tinha estagiária, né? Só tinha estagiária. Tinha o Marcelo, né? Que a gente só não chamou mesmo. Tá mentira, certo. O Marcelo não podia participar no dia, mas tinha o Marcelo Marcelo também, hoje tá trabalhando Marcelo hoje está trabalhando na UIDU. Depois a gente fala mais sobre a UIDU. Isso é que é legal, porque a gente revive, né? Nessa época o Marcelo era nosso estagiário. Doidinho, Marcelo. Já doidinho. Lembra do episódio do telefone? Comunista. Lembra? É verdade. Não entra na seara, não, né? Isso aí dá ruim. Marcelo não entra nessa seara. A senhora rodou na empresa um comunistômetro lá para ver quem é que tava. Não. Foi, alguém rodou na empresa um comunistômetro. Não tem nada a ver com isso, eu só participei. A setinha do bichinho saía do negócio de tão à esquerda. Só participei. Mas Marcelo começou com a gente, depois ele foi trabalhar. Ih, agora eu não lembro. Foi ele que foi para a Justiça Federal? Acho que foi, né? Eu não lembro, mas agora está na UIDU, que é uma das acionistas aí da Isis, né? E que a gente tem um episódio já gravado nessa temporada, já fica um spoiler, a gente tem um episódio
com a santa da Ellen Campos. Vocês vão entender o porquê da santidade, tá? Mas na Uidu é quem acompanha o Denis mais de perto, e só isso já dá para ela um patamar e um terreno bom de frente para a casa de Deus lá no céu, né? Tem episódio com a Ellen, que também é madrinha de casamento de um dos sócios de startup nossa, acelerada, aí também tem episódio gravado, uma startup mais recente, vai para frente. No fim, é um bossoroco, né? Se organizar direitinho. As coisas Tá vão se organizando. Todo mundo fica rico. Todo mundo se conecta. É isso. Aí tem a Vitória, que foi nossa estagiária também hoje. Que virou nossa concorrente. Virou nossa concorrente, essa pessoa maravilhosa, né? A Aline, que virou mamãe, né? A Aline, que agora tem o Juanzinho. Virou mamãe, coisa mais linda. Pulamos 2 episódios aqui, né? Tem o episódio do Zé, que foi o episódio 4, que foi bem na época lá que ele... Foi logo, acho que quando ele foi acelerar, quando ele começou o processo de aceleração dele, foi quando bem no ele recebeu o investimento, exato. O Zé já teve filho, né? Já teve filho, já mudou o nome da empresa 2 vezes. Mudou o nome da empresa, vendeu a porra da empresa. 2 vezes vendeu a empresa, já é outro, já dá para vir para gravar de novo. Né? Fazer um episódio com ele de lições aprendidas. O episódio 8 foi com os meninos da Dersalhes, né? Na época também. Ali a gente estava falando tava quase fechando um ciclo de aceleração, abrindo outros. Eles eram do primeiro ciclo que a gente fez. Pedro e André. O modelo de negócio está bem parecido. Quem quiser conhecer um projeto bem bacana. Eles foram uma das primeiras startups que a gente conectou a corporates, né, por meio de investimento. Isso fez muito sentido para eles. Estão lá trabalhando em parceria com a TimeNow. Mas tem muita gente bacana. Tem praticamente todas as aceleradas daquele ciclo estão aí registradas. A TES com o Eduardo Bediaga está mais para frente. Tem a Global, tem a Bauner. Inclusive, para quem ainda não ouviu, vale a pena, porque elas têm uma relação aí, a história das duas, né? No começo, o Edival, que é CEO da Bauner, fazia parte do time, né? Fez parte ali do time no início da Global. Muito bacana. Bauner também que mudou de nome. Naqueles momentos que o empreendedor perde um pouco o foco, né? Não, mas foi no Startup Weekend. Ele estava ali para aprender, então ele foi no projeto que ele achou que casava. Bauner também mudou de nome. Hoje é Brasker Digital. Inclusive, por causa dessas mudanças, a gente acabou até atualizando também. Quem já acompanha a gente há mais tempo vai ver que o Inovação com Y está com uma carinha nova, né? As capas estão diferentes. Mudamos o designer. Né? Mudamos o designer, né? Exato. O design novo feito pelo nosso amigo Diógenes. Isso. Júlio Diógenes, né? Júlio Diógenes. É bom registrar, porque ninguém sabe que ele é Júlio. Afinal de contas, para que simplificar e se chamar de Júlio se você pode falar Diógenes? Pode usar o Diógenes, né? E com a saída do Jaider, a entrada do Júlio, a gente ganhou muito em design, né? Nada como um novo amor para curar um antigo. Mas o Jaider, tanto o Jaider quanto a Mayra acabaram pegando outro caminho ali no início da pandemia. Eu continuo uma relação muito próxima por ser coach de vida do Jaider. Sempre que ele tem uma grande decisão na vida dele, sempre que ele tem alguma coisa... Ele pergunta para você para saber qual caminho ele não tomar, né? Não, ele me manda um áudio, sacou? Então aí vocês podem seguir ele nas redes sociais. A Mayra não precisa seguir, mas o Jaider vocês podem seguir. Agora, olha só, tem aqui o episódio 11 das meninas da Global. Ele é um episódio que eu gosto muito porque ele fala muito de uma trajetória de validação. Porque estava muito recente na cabeça das meninas a forma como elas validaram o modelo de negócio. Então ali tem um episódio muito prático do método ACES para validação. O episódio do Edival é o nosso cavalheiro, né? É o nosso cavaleiro de armadura branca aqui. O Edival gentleman. Já é uma trajetória, né? Ele que não namora, ele corteja, né? Mulheres. Corteja as mulheres.
Mesmo levando-os para jantar na frente de lixão, mas eu não vou entrar em méritos. A exposição começa. Isso se mantém, tá, galera? Se vocês gostavam do Denis expondo minha vida, pode continuar assistindo, que piorou. Eu não expunho a sua vida. Eu não expunho a sua vida. Para mim ele fala dos meus costumes, agora ele fala de tudo. Ele traz. Eu tenho mais informação do que eu tinha na época, simplesmente é isso. É sobre isso. E na época, inclusive quem vai ouvir lá os episódios anteriores, vai ver que você tava com o Tinder bem ativo na época, né? Segundo você tá. Dona Rose não me... Não é isso. Eu via o seu Tinder, você não lembra? Inclusive, né? A Jéssica, que era nossa estagiária. Tá dizendo. A Jéssica, que era nossa estagiária, casou. A gente foi ao casamento. Não. Verdade, a Jéssica casou, gente, com o Gustavo, aquele de lá ainda. Essa história se manteve, só ganhou um novo status. Eu tô confundindo dois momentos. A Jéssica se formou, a gente foi na formatura da faculdade dela. Fomos na formatura. Aí, nessa festa de formatura, você me mostrou o seu Tinder e deixou o Tinder na minha mão. E aí eu fui dando match e convidando os caras para jogar RPG. Claro que eu falaria isso. É claro, como eu tô casada há muito tempo, eu falaria isso. Eu não sei como é que o Tinder funciona, mas se o cara gosta de RPG, por que não arrumar um parceiro? O teu casamento foi assim. Eu já falei para você, falei para Yara, que de duas uma. Oi, Yara é também uma santa. Eu imagino que as mulheres que estão no seu entorno são santas. Ou a Yara tem uma autoestima extremamente baixa. Isso eu já disse para você, já disse para ela. O teu casamento não é explicado, tá? Porque você achar que é normal uma mulher chegar num cara e cortejá-lo, perguntando se ele joga RPG, tem alguma coisa muito errada aí que eu não sei como é que você conseguiu a Yara. Não, sabe o que é isso? É porque você acha que o mundo cabe na sua van filosofia, parceiro. O RPG junta muita gente no mundo, sacou? Vai estrear um filme agora chamado Dungeons and Dragons, que é baseado num RPG mais famoso. Tem gente no YouTube, nessa plataforma agora que nos abriga, que fica assistindo 10 horas de uma partida de RPG, assistindo. Não é jogando, é assistindo, entendeu? Então... Eu não quero fazer julgamento, pessoal, mas tá difícil com essas falas. Tô segurando minha língua aqui para não ser cancelada logo de cara. Não fale mal de RPG, entendeu? Você viu? Saiu hoje, ou ontem, não sei, eu vi hoje, que o cavalo da gravação daquela série... calma, concentra, organiza e vai. A série que é spin-off do Senhor dos Anéis, que eu não lembro o nome, Anel do Poder, Poder do Anel, Anéis alguma coisa assim. O cavalo morreu na gravação, as ONGs estão tudo em cima, saiu hoje. Qual cavalo que morreu? Sei lá, eu não sei, não entrei, não aprofundei, eu vi só manchete, eu sou dessas, que lê manchete e sai espalhando. É assim que se faz, não é? Eu sou dessa. Enfim, morreu, coitado, cavalo. Tem episódio das meninas, o episódio do Edival, você tá me confundindo aqui? Ele ficou um episódio mais de quase de superação. Porque o Edival conta a história dele, que é uma história bem bacana de conhecer também. A gente teve o episódio 12 do Léo, que é bacana o Léo falar de educação e tal. César Minotti e Fabiano da Inovação, né? Conjunto 6-2. As duas pessoas que falam mais de inovação no Espírito Santo têm mais de 100 quilos, o que a gente pode fazer? O Léo agora o Léo virou papai recente, coisa mais linda dele. Então, Denis, mas vamos lá. Você vai falar de episódio por episódio aí? É isso mesmo? Ou vai cansar de nós aqui? Não, é que eu tô olhando aqui as capinhas e tô tendo uma sessão nostalgia. Tô vendo isso. E o pior, sabe o que é? É que eu tô vendo aqui agora que tem pouca gente que se repetiu nos episódios, assim, de fato. A gente teve... Com 30 e tantos episódios, se a gente ficasse repetindo, tinha alguma coisa errada com a gente, se a gente tivesse tanta gente mas é justamente isso. A Vitória participou do estágio da Empresa Júnior. Empresa Júnior. Se der mole, tá falando de mulher também, quer ver? Não, mulher de inovação não tá, não. A Vitória participou de 2. Não tem ninguém que tá em 3, assim. Tem Jaider, você... E depois você fez aquela patotinha ali no 21 e 28. Patotinha ali do Clube do Bolinhas, Macho Alfa. Sei que Macho Você, Alfa. o Alex Fleming, o Paulo Nogarol e o Jaider Moraes.
Os 3 designers ou seja intrometido ali. Vocês foram falar de design, depois, legal, a gente se dá bem juntos, vamos gravar de novo, aí vocês foram falar de paternidade. Estamos esperando, inclusive, a Júlia Caiado ia conduzir o de maternidade, esse episódio não foi gravado até hoje, e agora está com esse feed aí, machista, misógino, pronto, falei. Isso aí. Mete o pau mesmo num negócio que você tá ajudando a construir. Que bom que pessoal, que bom que tá gravado, que você tá desde o começo lá. E a Rafa, que é a produtora, tá ouvindo aqui. Tem mais mulher no negócio do que eu sou minoria aqui, parceiro. Não importa, cadê o episódio? O episódio de destaque tá lá os bonitão, a paternidade, na inovação, a dificuldade aqui, da paternidade. Teve uma de maternidade, a gente não fez um de homens na inovação, mas fizemos um de mulheres na inovação. Mas olha quantos homens da inovação tem nesse feed aí. Vai vendo. Como é que é? Olha esse feed aí, como ele é bem masculino. Olha a testosterona batendo aí no nosso feed. Isso é uma característica infeliz da nossa sociedade. Fazer o quê? Vem, Júlia, volta aqui, vamos gravar o de maternidade. Eu não sei se mãe de pet entra, se entrar, eu me convido, senão eu cedo meu espaço tranquilamente para as mulheres mães de humanos gravarem aí o episódio de maternidade. Inclusive, o George aparece, que não era o George quando a gente gravou, era o Charlie, Deus o tenha, hoje é o George, e o George aparece aí em alguns episódios, tanto falando quanto visualmente mesmo, meu filhote. Né, gatinho? Quando que a gente faz a segunda trajetória aqui? A primeira temporada, mais ou menos, foi até quando? Então, como a gente gravados é muita gaveta, eu não lembro exatamente quando vira, porque a gente tinha bastante gaveta, então a gente, pensar assim que as pessoas vão ouvir a gente daqui a uns 10 anos. Então, em 2020, teve a pandemia, né? Pandemia conhecida aí, e a gente não pôde gravar mais presencial. Então, a gente vai para uma gravação online. Essa gravação online, ela tinha alguns problemas já. Por quê? Primeiro, que a gente... Era uma outra plataforma que a gente gravava, Squadcast, na época. Acho que o último presencial, Denis, é que misturou um pouquinho, tá? Porque o Fabrício, por exemplo, que está lá no 14, já foi online. O Fabrício não foi presencial, mas a gente colocou ele no presencial. Porque a Alessandra, da Mercedes, foi online já. Mas acho que o Francisco, episódio 15, também foi online. Eu lembro que a gente gravou online. Francisco foi online, mas o Wilson foi presencial. Pelo menos é o primeiro. Não lembro se o segundo foi também. Porra, sabe o que é foda? Porque era áudio. Então, era só áudio, né? Não tinha vídeo, então dava pra enganar. Exato. Então, a gente tem aí alguns episódios que foram presencial e online. Aqui, ó. O Empresa Júnior já foi online. Acho que presencial foi presencial mesmo, acho que foi até o Léo. Entendi. Acho que presencial foi até o Léo. Talvez o Wilson tenha sido presencial também. Caraca, nessa época, eu tô lembrando aqui agora, nessa época não tinha o Rafinha. Não tinha? O Rafinha nasceu. Rafinha é meu segundo filho, nasceu. A gente tá falando bebê de pandemia. Você fez ele na pandemia. Eu e o Jaider, não fui eu e o Jaider que fizemos ele, mas nossas esposas ficaram grávidas bem próximo. Coisa de meses de diferença de nascimento. A Olivia nasceu, acho que primeiro, ela é um pouquinho mais velha que o Rafinha. E a Rafinha nasceu em fevereiro. Não foi tão perto assim não, Denis. Foi. Não, a Olivia é da metade do comecinho do segundo semestre de 2020. É meses, Flavinha nasceu. A Rafinha nasceu em 11 meses é meses, nem por isso. Não tem um ano. Entendeu? Tô falando. E aí a gente pegou toda aquela maluquice ali do pré-natal no meio da pandemia. Ele pegou o final do pré-natal dele foi na pandemia, o começo da minha foi na pandemia. Não. Temos 2 empreendedores aqui muito bons. Aliás, 3 mais ou menos na mesma época aqui, ó. Tem o episódio do Rodrigo Miranda, né? Época ali. Zite Chip. Hoje já saiu da frente desses 2 projetos, né? Mas inclusive vendeu, vocês foram procurar notícia. Vamos lá nas patotinhas, que virou depois mentor do Zé da época já Grai,
né? Porque Não. era Raiz Capixaba, virou Raiz, depois virou Agrária. Raiz, coitado, pagou o Jaider, não durou um mês, o nome Raiz, teve que fazer tudo de novo. Mas... O Rogério Salume também. Salume. Quando a gente Wine, gravou, Box. ele já estava em período de transição. Hoje ele já não está mais à frente da Wine, né? Hoje ele está, inclusive, com serviços de mentoria, consultoria também. Mas é um cara muito bom. Foi um episódio muito legal de fazer. O episódio dele fala muito, pessoal, para quem estiver começando aí um negócio, é muito bacana a forma como ele fez o MVP dele. Ele conta muito bem de como foi o MVP, que a gente vive falando para vocês. Galera, não precisa sair desenvolver. Mas eu sou desenvolvedor. Dane-se. Não vai perder tempo desenvolvendo. Você tem que testar o mais simples e barato possível, né? E o que o Salume fez foi esse teste e foi muito bacana. Ele conta assim, detalhes de como era feito, todo esse protótipo dele, né? Esse MVP dele é muito legal. Tá muito bacana esse episódio. Aí, não fazendo alto jabá, mas já fazendo, os episódios 23 e 25 eu gosto muito também, porque a gente teve o episódio 23 do Eduardo Bediaga. O Eduardo, ele é um empresário, talvez um dos empresários mais maduros que tenham passado pelo programa de aceleração, não pelo de inovação corporativa, mas de aceleração. Quer dizer, ele já tinha uma empresa, desenvolveu uma tecnologia, um spin-off, trouxe para cá, conseguiu investimento. Esse investimento, eles acabaram fazendo uma aquisição, né, um investimento na empresa mãe da tecnologia que ele tinha desenvolvido. E ele faz um caminho um pouquinho diferente, né? Assim, igual a muitos, mas diferente de boa parte das startups que a gente acompanha, que não é aquele olhar de achei uma solução que é a solução e nós vamos desenvolver, trabalhar nisso. Ele é empreendedor mesmo, né? Ele tem um olhar empreendedor, ele enxerga oportunidades e ele vai se desenvolvendo. Ele traz muito isso, desde a curiosidade, mas que eu não vou aprofundar muito para que vocês escutem, mas ele está relacionado aí. Eu não morava aí nessa época, não conheço, não sei como é que funcionava, mas uma tal de uma festa na Pedreira, tudo isso tem o dedo do Eduardo e vai terminar vendendo suprimentos para navio. Olha que louco. Isso é de gente que tem a cabeça muito aberta mesmo para oportunidade, né? Ele conta essa história, inclusive momentos difíceis que teve nessa história da festa que ele fazia lá. E o episódio 25 é o episódio do Gatekeeper, do Rodolfo, né? E aqui é importante colocar, a gente gravou com o Rodolfo e o subtema aqui era o Vale da Morte das Startups, porque o Gatekeeper infelizmente não deu certo, né? O Rodolfo registra essa trajetória lá. A gente sempre achou importante não falar só de case de sucesso, mas também falar de erro, falar de aprendizado e tal. Mas o Rodolfo topou gravar num momento que ainda estava relativamente recente para ele, não é uma parada fácil. Só que engraçado, né? Hoje ele tá no grupo Águia Branca, virou time, né? Virou colega de trabalho de um dos primeiros caras que a gente gravou, que foi o Felipe Costa, do episódio 5. Felipe Costa. Né? Ele entrou lá no grupo Águia Branca, hoje ele tá mandando muito bem lá. Falo menos com ele do que eu gostaria por conta da vida, né? Mas todas as vezes que como a gente tem um grupo de amigos em comum, eu fico sabendo de muita coisa que ele faz e, tá mandando muito bem. Quando a gente decidiu fazer a Inovação com Y, a proposta é que ele não fosse um podcast de espuma e ensinando o caminho só. É isso aqui que você tem que fazer, dando receita de bolo. Porque a inovação no empreendedorismo não existe receita de bolo. Existe a minha história, o que deu certo para mim, que pode não dar certo para você, ou pode dar, né? Então, contar cases também de coisas que não deram certo, dos perrengues. Se a gente for falar de perrengue, a história do Wilson tem perrengue pra caramba. Uhum. Né? O Wilson, ele traz aqui uma história de muito perrengue. O próprio Francisco também, um começo difícil, né? Ali é mais complicado em relação à grana, né? Quando que você começa a receber bem acaba dentro que o melhor episódio do Wilson que a gente gravou não foi pro ar, né? Que não tava com o gravador ligado, né?
Que a gente não gravou, né? O Wilson foi, a gente estava esperançosos por aquele episódio. Sentou lá na sala, foi o presencial, tanto que a gravação foi online, né? A gente foi no presencial, ele foi lá, não, mas hoje eu não vim gravar, não. Eu vim aqui só saber como é que é. E a gente foi conversando, e ele foi falando cada coisa bacana, cada coisa bacana. Não que o episódio dele não seja legal, gente, mas só quem viveu aquele episódio perdido... O episódio secreto. Que sabe o valor daquelas palavras que eu tenho todas anotadas, porque eu fui anotando ali, eu saí com páginas e páginas de anotações dessa conversa. Foi muito bacana mesmo. Teve... Vamos falar da Lê? Que Lê? A Lê. Alessandra Souza. Sim, sim. Poxa, a Lê foi um... Eu nem não lembro como é que foi a conexão. Lembro, claro que eu lembro. Foi das meninas da Diversão Animal. Foi. Elas que fizeram a conexão com a Alessandra. A Alessandra, que era também, não é mais, ela ainda está na Mercedes, mas ela tem outro cargo que agora eu não vou lembrar, mas que na época era assessora de imprensa da Mercedes-Benz aqui em São Paulo. A Lê que entrou como estagiária, né? Na empresa, fez a carreira dela inteira lá. E a gente falou muito sobre comunicação, né? No episódio dela, o foco que ela tinha perpassado por várias áreas diferentes de comunicação dentro da mesma empresa, né? Isso é uma característica bem específica também. E assim, a marca Mercedes-Benz não é uma marca que você consegue estudar todo dia com um insider, né? Com alguém de dentro. Então, esse episódio... foi super bacana, porque além de gravar um episódio, ela ainda fez um evento fechado só para as startups que estavam com a gente, trazendo tudo da Mercedes que ela podia, né? Claro, expor, mas trazendo os cases, como é que foi feito, foi muito legal. Esse também é um evento que só quem viveu sabe, né? E pode Cara, absorver. agora eu tô gravando aqui, agora eu tô vendo aqui, o episódio 29... Cara, esse episódio... É o precursor do nosso livro. A gente, nessa época... aí eu tenho que contar um bastidor aqui, gente. Né? A minha cabeça funciona de maneiras um pouco estranhas, né? Mas... Flávio, você sabe. Mas as pessoas... Eu tenho que tentar tangibilizar para quem não Todo mundo que conversou convive, com você um pouquinho, entendeu? Já entendeu, Denis, que é assim que funciona. A gente tinha escrito aqui um manifesto com 12 artigos, que eram basicamente artigos de... o que a gente estava chamando aqui de atitude de quem inova, né? E esse manifesto, a gente já utilizava ele dentro da ASIS para poder nortear algumas coisas, serem a nossa cultura. E aí, quando eu falo nossa cultura, eu não estou falando só do time, mas estou falando do time e a cultura que a gente queria tangibilizar em artigos de todo mundo que está na ASIS, startups, pessoas, né? Todo mundo. E aí a gente gravou esse episódio, Cultura de Inovação, falando desses artigos, mas pós-pandemia, isso virou o primeiro livro que a gente lançou, né? E a gente lançou esse livro também na primeira vez que a gente que a gente teve um stand no Case ano passado. No final do ano passado, foi 2022. No final do ano passado, a gente entrou como mantenedor da B Startup, né? Olha só, a gente começa esse episódio aqui falando que a ASIS passou uns perrengão ali no começo da pandemia, a gente finaliza o ano passado como mantenedor da B Startup, um dos mantenedores, né? E daí a gente falou, vamos lançar então o livro nesse evento. Foi uma correria do caramba, deu muita briga, sangue, mas saiu, né? Então o livro, a gente deixa o link aqui para vocês acessarem. Claro, eu estou prometendo isso agora que a gente está gravando, eu não sei por quanto tempo esse link vai ficar disponível, mas depois vocês podem procurar. O livro chama 12 Atitudes de Quem Inova, tá? Inclusive, Denis, como a gente alterou a identidade dos episódios, alguns sofreram pequenos ajustes de título. E o título desse episódio está como As Atitudes de Quem Inova para fazer referência ao livro, mas não era assim
Como é que era? que ele estava antes. Só cultura de inovação. Ah, tá. Uhum. Pode falar, Fabi. Não, eu queria trazer aqui, porque esse é o segundo episódio que você grava sozinho, né? Que você é o convidado. E eu queria deixar registrado aqui, porque você, sendo convidado, você é um porre. Os nossos convidados são muito gente boa. A gente manda a pauta, eles, tá ok e tal. Você faz a sua pauta. Você chega com a sua pauta pronta. Essas são as perguntas que eu quero que você me faça. Isso é importante registrar, galera. É assim que ele grava. Para mim é liberdade de imprensa, sacou? Eu nunca Claro, liberdade de imprensa. Eu vou anexar esse roteiro, eu guardo tudo, Denis. Você sabe como é que eu tenho funciona. provas e provas que eu rasgo seus roteiros nos episódios, Fabi. Você rasga os meus, agora os seus você faz e eu tenho que seguir. E ainda fica me treinando, porque eu tenho que perguntar aquilo, como é que eu tenho que perguntar, o que ele quer dizer com aquilo. Pra hora, fiquei super desconfortável. Vocês vão ver que eu estava muito desconfortável naqueles episódios, porque não era eu ali, era o Denis incorporado em mim, fazendo as perguntas que o outro Denis queria responder. E foi assim que ele conduziu. Então, episódio 20, que conta a história da Isis, que também já não é mais a história da Isis, né? Pelo menos assim, passado não é toda a história, e presente mas, era. Agora, o futuro, eu tenho certeza, não ouvi de novo, estou até curiosa de ouvir, mas ter certeza que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo hoje. Assim, muita coisa já mudou. Tem o rumo, mas a forma, eu não tenho dúvida que a gente mudou bastante. Ali, você lembra quando foi? Você revisou as datas há pouco tempo, você lembra quando foi que a gente gravou? Os episódios ali da Casa dos 20, eles estão no finalzinho de publicação, tá? Uhum. Lembrando que publicação e gravação são datas diferentes. Mas eles estão no finalzinho de 20, comecinho de 21. Pandemia ainda. Porque pandemia teve ali... Os últimos episódios foram do meio de 21. Aqui é importante colocar, e eu vou usar esse episódio aqui até para registrar uma mudança, que até hoje tem gente que não entende algumas coisas que aconteceram. Início de 2019, a gente abre uma rodada de investimento, traz alguns novos investidores para eles. Investidores que saem em dezembro de 2020. Eu fiz um acordo e comprei as ações novamente e continuei como sócio sozinho durante toda a pandemia. Pós-pandemia, e aí na pandemia aconteceu uma coisa pra gente que é muito importante. A gente vinha tentando buscar um modelo de... Aconteceram 2 ou 3 coisas muito importantes na pandemia, apesar de toda a turbulência que a gente teve. Recompra de ação, saída de sócio, enfim, tudo que aconteceu. A minha ficada, que foi muito importante para você, né? Acho que é bom você registrar isso. Foi muito importante, sim. Obrigada. Porém, contudo, todavia, né, depois desse autoelogio, a gente já tinha uma operação que era muito aderente ao online. A gente começou a atender startups de fora do Espírito Santo um pouco antes da pandemia. Antes da pandemia. Fazia, mas durante a pandemia... Inclusive, deixa eu já dar spoiler, eu vou ficar te cortando aqui porque você fala muito. A gente vai gravar, mas a gente grava a semana, acho que daqui umas 2 semanas, mais ou menos, com uma das startups que quis muito que a gente atendesse de longe. E aí vai spoiler, então a gente está falando da Certifica Fé, que é nascida em Manhuaçu, que é interior de Minas Gerais, pertinho já do Espírito Santo, já mais divisa, mas que estava fora ali dos polos de inovação, né? E a gente, a princípio, não queria atender, mas é presencial, como a gente vai atender? Não, atende. E aí que nasce o modelo online. Como a gente desenhou a operação muito baseado no indivíduo, e a gente foi colocando ações coletivas, não como foco principal, né, mas o nosso processo ele é muito individualizado. Então ele foi para online, a gente conseguiu se adaptar muito rápido, muito bem. Né? Então, e o que ninguém podia imaginar é que a gente ia ter um volume alto de startups no início da pandemia. A Futurai veio pandemia. Né? Futurai, Billwater. Muita gente que passou e que já até saiu. A FETIC foi uma das últimas aceleradas. Não sei se nossos eu vou gravar bebês de pandemia. O que... Lógico que vão gravar. Vão gravar com o Jean semana que vem, Jean da FETIC. A gente Beijo, grava Monique. semana que vem. Beijo, Monique. Um abraço, Jean.
Não, mas o que eu tava falando? A gente teve que fazer essa adaptação operacional, que foi um desafio, mas caramba, foi muito legal pra gente. E teve uma outra coisa ali. Até antes da pandemia, a gente estava em busca de um modelo de inovação corporativa que fosse diferente do mercado, diferente do que o mercado fazia, mas não bastava ser só diferente, tinha que ser efetivo, né? Só que antes da pandemia, todo mundo pregava o modelo presencial como sendo algo, assim, hiper necessário. E no meio da pandemia, a gente fecha com a Nater, antiga Copiave, na época Copiave, né? A gente fecha com a Nater, Que que, vergonha spoiler, deles. vai ter episódio agora aqui com o Vai Marcelino. ter, galera, e ele errou o nome da Nater, o episódio inteirinho. Agora ele vem aqui todo pactão. A Nater, Eu só errei o nome no episódio da Nater. Só no episódio da Nater. A Em gente gravou em todos os outros. seguida com a Ellen, da Uidu, e foi tudo bem. E assim, a Nater permite que a gente, hoje, na data de gravação aqui, a gente está lançando, ao longo de 2023, a gente está lançando vários desafios de inovação aberta da Nater. A gente vai deixar o link aqui, inclusive. Fica aí, Rafa, né? Que eu não coloco. Rafa, anota os links aí, tudo que a gente está prometendo, pelo amor de Deus. Não vai esquecer. Se você tem alguma startup que resoluciona um dos desafios da Nater, estamos lá. Mas a Nater viabilizou que a gente desenhasse um modelo de inovação aberta diferente no meio da pandemia. E eu só fui à Nater uma ou duas vezes. Ela ajudou a gente a quebrar um pouco do estigma. É lógico, vieram outras empresas posteriormente. A gente vai muito mais os clientes hoje por relacionamento do que por necessidade técnica, né? E eu não quero falar muito da Nater também, porque tem um episódio inteiro dedicado a eles, mas a gente está falando de uma das maiores cooperativas do agro, que Sim. quebra todos os estereótipos, porque a gente está falando do agro, que tem aquele estereótipo de conectividade, de tem que ser presencial, o comercial é muito presencial, né? Tem esse estereótipo, carrega, não tem jeito, o agro carrega isso. É uma cooperativa que também a gente tem aquela coisa de cooperativa, inovação, não, cooperativa é um negócio mais tradicional. Então a Nater, assim, ela sai quebrando estereótipos pra caramba, né? Então, um episódio muito bacana com o Marcelino. Pessoal. E eles tiveram... Pô, a Nater sempre vai estar no meu coração, porque eles tiveram uma parceria muito forte com a gente, num momento que era muito complicado, e eu tô falando da ASIS, mas assim, gente, todos os habitats de inovação que a gente conhece, na pandemia ninguém sabia quem ia ficar vivo no outro lado, assim. Porque, reparem, hoje a gente chama ambiente promotor de inovação, mas à época a pergunta era, como é que eu vou ser um habitat sem poder abrir meu espaço? Né? A gente seguiu à risca todas as recomendações de saúde, no dia 1 a gente fechou o espaço, ainda mantivemos o espaço anterior lá na Reta da Penha, que a Flavia citou, por uns 6, 7 meses, e a gente optou por entregar aquele espaço quando a gente entendeu que o futuro da ASIS não estava mais ligado necessariamente a uma operação hiperpresencial, ou mesmo, né, a gente nasceu aqui no estado, mas a gente não ficaria restrito regionalmente só a operação no estado. Né? É nesse momento que a ASIS deixa de ser capixaba para ser nacional, né? Claro que o histórico vai ser sempre capixaba, ela nasceu no Espírito Santo. O Denis, para vocês terem uma ideia, o Denis é o único capixaba que tem no time. É o único capixaba, por falta de opção. Então a gente deixa de ser capixaba. Falta de opção mesmo, galera, porque ele começou, depois da pandemia, ele começou a vir para São Paulo, porque quem lembra do Denis pré-pandemia, aquele bicho do mato, que ficava ali só nas rodinhas, de sempre, de Vitória. Denis, lembro muito bem da Mayra lá atrás, no começo. Denis, você precisa abrir os horizontes, você precisa viajar, precisa ir para outros cantos, conhecer. Denis muito fechado. Começa a vir para São Paulo. Hoje, Denis sai na rua, só se hospeda ali, Faria Lima, ali naquela região, Santo Amaro, sai, olha o cheirinho da Faria Lima, ele é quase um Jorginho já. Para quem não conhece a referência do Jorginho, busca lá. Quem quiser ouvir a Flavia falando bem de mim, tem que ouvir fora da gravação.
Sacou? Ela nunca vai falar bem Não de falo mim. não também, é tudo assim. Fala, as coisas chegam, Flávia, as coisas chegam, relaxa. Estão Você mentindo pra você, acha que estão você te tá em iludindo que você está Jundiaí aí? acreditando. Você acha que você tá em Jundiaí aí que eu não tenho minhas fontes? Relaxa. Mas a Isis Nacional, Eu coitada, tá tenho o contato da sua iludida. prima, tenho o contato da sua mãe, só não peguei ainda o contato da sua avó, mas vai. Pois é. Inclusive, isso é spoiler também, porque durante uma gravação aí, essa eu vou deixar, não vou nem citar o nome, você tenta coagir a minha mãe para que ela fale, durante a gravação, ela te mande um áudio falando que eu sou seu homem preferido. Você tá Só tão pra. parceiro da minha família que minha mãe te ignorou e você ligou depois chorando, Que sua reclamando mãe é uma mal que eu tinha criada. te ignorado. Tá Que tudo sua mãe é uma mal registrado. criada que não entra nas brincadeiras. Tenho Mas vários prints dessas conversas suas aí. ela Mas não deixa eu quis falar o que eu ia afirmar. falar. Fala, mulher, vai. Não quis afirmar porque é mentira. É mentira. Você sabe quem está em Flavi, primeiro lugar. ela Deixa eu criou o contar. ranking. Ela criou o ranking. Ela que criou essa história. É tipo Rochelle, ela Oi. criou e ela descria a hora que ela quiser. Tipo Rochelle, todo mundo odeia o Cris. Tipo, no mundo eu te tiro a hora que eu quiser. É por aí. Então você para de azucrinar minha mãe, respeita minha família. A gente vira nacional e esse virar nacional leva a gente a atender, né, startups de vários lugares. Poxa, a gente, durante a pandemia também, a gente foi atender o Eduardo, de Barra de São Francisco. Foi. Que, cá entre nós, eu não sabia que era um município do Espírito Santo. Eu não conhecia o Espírito Santo como um todo, não conhecia Barra de São Francisco, nunca tinha ouvido falar. Porque a gente fala Espírito Santo, a gente conhece os, né, aqueles mais badalados ali, a Grande Vitória, Colatina, Linhares, São Mateus, desce, tem Cachoeiro, tal, mas para ali, né? Barra de São Francisco. Como a gente ia atender Barra de São Francisco se a gente não tivesse aberto online? Como é que a gente ia atender CPTM aqui em São Paulo, né? Que esse é um projeto que eu tenho muito orgulho e que eu precisei levar o Denis para também fazer uns turismos de trem para ele entender o que é CPTM, o tamanho da empresa que a gente estava atendendo, né? E tudo isso porque a gente... Época boa que o trem funcionava ainda. O trem ainda funciona, Denis. Quem entrou de greve foi o metrô, fica na sua. Tá. Foi o metrô e já voltou também, tá? Foi o metrô, o trem tá ok. Então, assim, ir para online, hoje a gente atende na análise de ideia. Cadê a Neura Carme? Lá do Piauí. E a gente conversou com ela dias atrás aqui. A gente conversa com gente Catarina, do Sul, de todos os lugares. Isso é muito massa, isso é muito massa. Só que não só isso, né? Foi na pandemia também que você trouxe... Que eu surtei e voltei para Jundiaí, foi? Ou não era isso? Mas isso aí foi no início da pandemia, né? Você não, isso aí foi final de 21. Foi dezembro ali, não foi final de ano, tá certo. Final de 21, eu fiquei um ano. Mais de um ano, quase 2. Só que teve um outro negócio também. CPTM foi ano passado, não foi? A gente começou a conversa em 21 e a gente terminou o projeto em 22. 22, né? Quer dizer, a gente tinha atendido... E antes disso a gente fez a Firjan no Rio de Janeiro. Firjan no Rio. Aí atendemos CPTM em São Paulo. Firjan foi final de 20. Foram projetos grandes, complexos. A gente teve que criar derivações de coisas que a gente fazia, mas que tinham que ter um fit especificamente com o que eles precisavam. E a gente tocou esses processos todos online. No caso especificamente da CPTM, você tocou coisas presenciais até... porque é mais o seu estilo, você gosta de encontrar o pessoal, você ficou muito amigo ali foi o quê? Tive... projetos. Sei tudo, gente. Gente, eu sei cada coisa. É engraçado isso também, isso eu acho legal. E nos episódios a gente consegue ver isso, tá? Porque tem aqueles episódios que você olha, você fala, poxa vida, esse episódio, como o que vai ter aqui na próxima temporada, nessa temporada, né? Que é o episódio da Futurai. Que é tecnologia pura, core tecnologia, inteligência artificial. Então, ele fica um episódio bem técnico, né? E o quanto a gente aprende, quem trabalha com inovação tem o privilégio de aprender sobre diversos temas. Eu sei um monte de coisas sobre alimentação de rede elétrica ali de trens. Né? Eu consigo explicar um monte de coisa. Agora eu vou na estação, já fico olhando, já sei onde está passando o cabeamento e tal, que tamanho que é aquele, né? Qual é a tensão
porque eu aprendi ali com os meninos, né? Esse é um projeto específico ali da Raquel, do Claudio Maria e do Tiago, mas também vários outros projetos, né? A gente acompanhou 4. O como a gente aprende, né? Estando com inovação. Tem um outro negócio também, e aí você vai gostar, que a gente foi premiado no iníciozinho, agora eu não lembro se foi no iníciozinho da pandemia, mas estava ali estava na meiuca ali. Porque a gente fez, em 2019, o programa de aceleração junto com o pessoal do LabGES, o Prêmio Noves aqui no estado. Isso. E Que a é o gente episódio da Nara, também a Nara Nara. conta um pouco, o episódio 6. Só que tiveram 2 desdobramentos ali, porque a gente fala desse programa, a gente fala dessa parceria no episódio, só que tiveram 2 desdobramentos, né? O primeiro é que o programa ele foi muito bem sucedido e ele ganhou um prêmio em Brasília como reconhecimento. E sem querer, e aí a Flavi fala, né? E aí, para quem não sabe o bastidor, a Flavi trabalhava no LabGES, ela fazia parte, qual o nome daquela maçonaria lá que você participava? Do Vetor Brasil. O Vetor Brasil, que Vetor hoje Brasil, isso. acabou de fazer fusão com o Instituto Gesto. Flavi veio dessa maçonaria, foi lá pro LabGES. Na época, me chamaram para fazer avaliação dos projetos lá, dar alguma mentoria, não lembro o que foi. E eu falei, caramba, esses projetos. Eu gostei muito dos projetos que eu vi dos servidores. Deixa eu contar que você não está contando certinho, não. Eu tô contando exatamente como não foi. Tá, não, você está contando do jeito que você faz, você bagunça as histórias tudo, você põe, você aumenta. Deixa eu contar que eu sei contar direito. Tá, não, Denis, fica quieto. Deixa eu contar. A gente estava fazendo, falou, bom, vamos depois fazer um encontro. Eu sou o lado tóxico dessa relação, vai. Mas bom que você sabe. Uhum. A Ju Barreto, lá da B Startup, já cantou essa bola no nosso jantar de mantenedores. Tá? A Ju Barreto eternizou que você é o macho tóxico dessa relação. Vou nem falar nada, vai. Posso continuar? Aí você me cortando. Olha a toxicidade aparecendo. Vamos lá. Então, a gente estava fazendo ali um primeiro encontro dos projetos que ganharam, eram 10 projetos, né? Para eles fazerem um pitch deles, e a gente convidou aí algumas pessoas para assistir e darem feedbacks e tudo mais, para ajudar no direcionamento de como o recurso ia ser utilizado. Aqui é importante só fazer uma apresentação aqui. O Prêmio Noves é um prêmio de inovação interna do governo do Estado do Espírito Santo, mas que premia também o governo municipal. Prêmios de inovação de inovação dentro do governo existe vários. Só que o Inoves foi o primeiro, é um prêmio já muito antigo, mas que tinha sido o primeiro a fazer uma migração para um desenho de uma aceleração. Qual que é a diferença de você ganhar o prêmio de reconhecimento e ser acelerado? Além do reconhecimento, que isso se manteve, aqueles projetos que ganharam, eles iam ter um ano ali para trabalhar nos projetos com acompanhamento. Era um acompanhamento do Lab, mais um recurso. Então, era um recurso, não era muito, na época era 40 mil reais, mas, gente, 40 mil reais, e aqui eu não vou entrar nos pormenores, tá? Mas ele tem uma forma de utilização um pouco diferente, né, descentralizado, então você consegue utilizar de uma forma diferente, sem licitação, né, mais simplificada, é como se fosse um fomento de subvenção. Então, parece pouco, mas dentro do governo, um valor desse que você pode usar no projeto de uma forma simplificada, isso faz uma diferença gigantesca. Então, quando eu chego... Fora a visibilidade que o projeto ganha dentro do... Exato. Né? Quando eu chego no Espírito Santo, eu cheguei bem no momento de fazer o desenho desse edital. E a gente consultou ali, até uma das pessoas que a gente conversou foi o Lontra, que na época estava, acho que como superintendente da Tec Vitória, se não me engano, para fazer esse desenho de como é que ia ser a aceleração e tal. Enfim, os projetos ganham, fizemos o edital, isso tudo correu em 2018, finalzinho de 2018, os projetos ganham, e vai iniciar a aceleração. Na aceleração, então, eles precisam definir, junto à FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, como eles vão utilizar esse recurso. E, nesse momento, para ajudar nessa definição, a gente traz os projetos para fazerem pitch para pessoas do mercado para darem as suas opiniões. É aí que entra o senhor Denis Ferrari.
que com esta boca do tamanho do universo, isso se mantém, isso não mudou de temporada para temporada, se mantém. Inclusive, ele fez isso. Ele fez isso agora no Perisfera, que quem não conhece o Perisfera, procura aí nas redes, está saindo muita notícia, porque a gente encerrou essa primeira edição agora no sábado, um projeto para levar inovação para a periferia, para os alunos da periferia, inclusive, muito a gente massa. Gravar um episódio com... Mas nós vamos gravar, né? Nós vamos, você tem dúvida? Vamos gravar. Depois, Rafa, Denis, você fala na transcrição quanto percentual de cada um falou, tá? Aqui, só pra gente deixar um indicador objetivo, né? Mas beleza. Falar nada. O Denis vai e gosta de um projeto específico, que é o projeto de robótica nas escolas, que é um projeto de Vila Velha. E a gente tinha combinado com ele que cada projeto teria uma mentoria, que ele ia fazer uma fala com cada um. Ele olha para esse projeto de robótica e fala: gostei, é um projeto muito legal, quero acompanhar de perto. Vamos fazer assim? Vamos fazer 3 encontros, 3 mentorias? Eu estava do lado de lá, e eu sou muito leal aonde eu estou. Eu estava do lado de lá. Olhei para este rapaz que estava conhecendo eu naquele momento, assim, já tinha visto 1 ou 2 vezes, mas estava conhecendo mais de perto naquele momento. Falei: bom, se você está oferecendo para um, você tem que estender isso para os 10. Não pode ser para um só. E agora você já ofereceu para eles, você também não vai poder retirar, né? Porque vai pegar mal. Isso na frente de todo mundo. Ele ficou encurralado. Isso fez com que o Inovis tivesse essa primeira edição de aceleração, tivesse a Isis como parceira, fazendo mentoria para todos os 10 projetos. 3 mentorias, o Denis depois coloca a Mayra aí para ajudar, o Jaider para ajudar nessas mentorias, para fazer esse acompanhamento. O que resulta isso? Claro que não só as mentorias, mas todo o formato, todo esse desenho que a gente falou, numa premiação pela ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, né, que é federal. Eles têm um prêmio de inovação também, aí já aquele prêmio de reconhecimento, né, o modelo mais tradicional. E o Lab ganha esse prêmio, né, como a melhor iniciativa de inovação, agora não lembro a categoria. Mas como o mundo gira, saio eu do LabGES e vou para onde? Na Isis. Então, aqueles projetos que a gente prometeu acelerar lá, eles voltam e eu acabo acompanhando o finalzinho dessa aceleração também pela Isis. Quem era o líder desse projeto de robótica mesmo? O Jadson. Jadson virou meu amigo pessoal, claro, lá no Lab. Tá tudo certo. Ai, gente, olha lá. O que? Eu não tô falando nada, Flavio. Só queria lembrar só o nome do cidadão. O Jadson Rafalski. Ele e a Cida, que ganharam depois de novo. No ano seguinte, eles ganharam de novo com outro projeto, que eu acompanhei também, mas aí quem estava na coordenação era a Dani. Dani, inclusive, Denis, que tá para entrar aqui na Isis com a gente, tá? Fiz a análise de ideia dela. Ela tá para entrar com a gente, depois eu te conto. A gente aprofunda aí. Para vocês verem que a Isis cresceu, eu nem sei mais o que está acontecendo na empresa. O Denis fica de casa agora, gente, com as crianças chinelo o dia inteiro. Ele aparece na empresa só dia de gravação, porque a internet da casa dele não funciona direito. Nada, para não travar, aí ele vem lá. Esse é o escritório da Isis, onde a gente recebe, inclusive, reclamação, porque o Denis fala muito alto. O pessoal fala alto pra caramba aqui. O pessoal, né, Denis? O pessoal, tá certo. Tem esse... ter feito o trabalho lá com a CPTM, Firjan, essa própria questão do LabGES. A gente, no meio da pandemia, fez a parceria. Nós somos o único habitat de inovação que tem uma parceria formal com o IFES aqui do estado, né? E dentro dessa brincadeira... Federal, né? E dentro o Instituto Federal aqui do Espírito Santo, mas... E aí, quando a gente sai do Espírito Santo, a gente começa a observar algumas coisas, né? O quanto que o Instituto Federal do Espírito Santo é referência para os outros institutos federais, né? Exato. A gente foi participar. Fui eu, pessoa física, mas de vez em quando eu já acho que nem existe mais, né? A Flavia, pessoa física é a Flavia da Isis, mas a gente fui para Brasília falar sobre aceleração para todos os projetos do empreendedorismo inovador, que é um projeto do IFE, Instituto Federal como um todo, que pega todos os institutos, né, mas que é coordenado pelo Espírito Santo, justamente pelo Espírito Santo estar mais adiantado nesse quesito de incubadoras. O Espírito Santo tem um núcleo
que até outro dia estava com 13 núcleos incubadores, mas tinha mais para abrir, eu já não sei se abriu ou não. No dia da Inclusive que a gente gravação, vai gravar aqui com eles. deixa eu fazer uma ponderação que eu acho que é Deixa, fica à importante. vontade. Essa incubadora do IFES, ela é uma incubadora que tem uma capilarização ferrada no estado, né? Ela tem Vitória, Serra, Vila Velha e ela vai para o interior, cada núcleo incubador com as suas características. É tudo uma única incubadora, mas elas têm, como é que eu posso falar? São os núcleos, né? E cada núcleo é uma vertical diferente. Especialidades específicas daquela região, daquele entorno ali. Nós ganhamos agora, fomos classificados em primeiro lugar no primeiro edital que o Sebrae lançou de apoio a Habitat de Inovação. Nós conseguimos ficar em primeiro, mas 3 proponentes que passaram na classificação dos 10 selecionados foi em parceria com o IFES. Um IFES de cada cidade. Foram 3 ou 4, não lembro agora exatamente. Mas assim, fulano ganhou em parceria com o IFES, Beltrano ganhou em parceria com o IFES. Né? Todo mundo em parceria com o IFES conseguiu ali pleitear, o que mostra essa capilaridade e essa relevância deles aqui no estado. Né? Sim. O IFES está com um pessoal muito bom, né? A gente tem o Rodolfo, que nesse momento está de licença para estudo, mas a gente tem ali o Humberto no lugar da direção da AGIFES, que é a Agência de Inovação, a gente tem o Leandro na coordenação das incubadoras, o nosso parceiro mais próximo, que é o Chico Rapchan. Tem medo de mim? Uhum. Você que está dizendo. Não, ele confirmou isso no dia, no evento do Perisfera, ele confirmou. Denis, você é intimidador, você tem um vozeirão, você é grande, e se alguém te afrontar, você fala para perguntar quem é você por aí. Então, isso daí Isso é característica de líderes excêntricos, eu tô treinando. Excêntricos, Steve Jobs era excêntrico também, tá certo. A gente gravou o episódio 34, agora tem duas outras histórias de bastidor aqui. É Jadson, né? O nome do rapaz lá. Não, tá. 33, episódio Manda pro Financeiro, com Zé Guilherme. O Zé. Parceiraço. O Zé foi a primeira startup capixaba que passou pelo board do Anjos do Brasil, né? E a ASIS, hoje, eu faço parte do board de avaliação e desenvolvimento da Anjos, mas o Zé foi a primeira startup que passou no crivo lá, né? E o episódio 34, da Mogai, né, do Olho do Dono, com o Franco acabou de ganhar uma premiação internacional agora. Se vocês forem procurar ali pelo nome da empresa do Franco, o Olho do Dono é uma das spin-offs, na verdade, derivadas da tecnologia, né? A Mogai é o nome da empresa principal. E eu e o Franco hoje somos parceiros, diretores da Action, que é a Associação Capixaba de Empresas de Tecnologia, né? Então, caraca, olhar com todo mundo que a gente gravou aqui. Dá para regravar todos os episódios, porque as histórias já deram aí uns 180, né? Falamos de todos? Só 2 apontamentos aqui que eu acho importantes. O Fábio Oliveira, da Sales Farm e Masterdoc, a gente gravou o episódio 35. O Fábio tava a gente queria muito registrar o momento de... O Fábio, que ele é vendedor, né? Ele é vendedor nato. Então, ele empreendeu com essa característica como ponto forte dele. Então, ele fala muito de vendas no episódio. Mas aí ele vende a Masterdoc, ele vende a empresa dele, e a gente consegue cair no episódio. E fala da outra empresa que ele montou, a Sales Farm, né? Com um sócio, né? E aí eu tô te dando o gancho, Flávio. Obrigada. Até porque a sua internet tá travando aí. Essa internet do Elon Musk, que o Brenner colocou aí na Space 22, tá deixando a gente na mão. Fala para ele que a Vivo, conexão ali no cabinho azul, acho que vai dar mais certo. Então, vamos lá. A gente tá, né? Quem está acompanhando aqui já viu que a gente lançou 2 episódios ao mesmo tempo. Isso não vai ser rotina nossa. A gente fez isso por quê? Porque a gente tinha um episódio guardado
que é o episódio 37, se eu não me engano, 37, que é o episódio do Gustavo Mota, né? Que é da Uidu Logos, que é sócio da Sales Farm junto com o Fábio, e a gente não tinha publicado. Então a gente falou, poxa vida, vamos lançar esses dois juntos, porque vocês vão pegar, né, o último da versão áudio e o primeiro, que é essa marmotagem que a gente está fazendo aqui, mas a gente está chamando de podcast, que é esse nosso bate-papo aqui com o vídeo. Marmotagem. Eu fui em Monte Verde esse final de semana. Olha, eu falando Monte Verde, fica legal, né? Eu fui em Monte Verde esse final de semana, que é sul de Minas, mas Minas é gigante, mas quando você fala sul de Minas, você está muito colado em São Paulo. Então, a gente está falando aí de 3 horinhas de viagem, mais ou menos. Eu fui para lá e eu voltei muito mais mineira do que eu costumo ser. Né? Para quem não sabe, minha mãe é mineira e tem 0 sotaque. Eu falo muito mais expressões, né? Nu, uai, trem. Eu falo muito mais expressão que a minha mãe, que é mineira mesmo. Eu sou paulista. E eu voltei para lá e eu voltei com o sotaque mais carregado, apesar de que todos os atendimentos que eu tive lá, boa parte deles era de paulista que estava trabalhando lá, mas tá tudo certo. Vamos embora, vamos seguir o baile. Então, a gente está lançando esse aqui para vocês conhecerem o formato e entenderem que, a partir de agora, o Denis deixa de ser solo, né? Porque a gente teve um começo dos episódios. Isso é muito melhor, Denis. Nosso público gosta. Ele gosta. A gente teve um início, então, ali, os primeiros episódios, mais ou menos os primeiros 10 episódios ali, numa versão presencial, sempre tinha o Denis e mais alguém como co-host, né? Geralmente a Mayra e o Jair. O que aconteceu com o Flow depois? Eu inventei essa porra anos antes. De eliminar o co-host. E eles estão fazendo rotativo e eu estou trazendo o Monark para cá para você. Olha, cá entre nós está mais para ser o contrário, tá? A noção tá maior do lado de cá do que aí. Não vem, não. Você que a gente tem que ficar segurando. Se começar a vazar nossas reuniões, começar a vazar os bastidores. Justamente, quem vaza é o Monark. O pessoal vai gostar, eu vou falar as frases do Léo Lins. Se o pessoal me conhecer nos bastidores, eles vão me amar. Isso quebra a minha imagem de mal, como diria o Bom, gente, ele acabou de citar o Léo Lins. Eu não preciso falar que é o Monark da relação, né? Então tá. Então, a gente teve ali uma temporada que tinha um co-host, que tinha uma coisa. Depois, o próprio Renato, né, falou para a gente, e o pessoal, inclusive, a gente teve análise de ideia que a gente fez de gente que estava ouvindo o podcast, gostou da gente e se inscreveu na análise de ideia. Esqueci o nome do rapaz, me desculpa, eu sei que você vai voltar a acompanhar a gente aqui. Eu lembro que você era do Rio Grande do Sul, você estava em Porto Alegre naquele momento. Ele fez a análise de ideia com a gente, ele contou que ele veio pelo podcast, isso foi muito legal. Então, e aí a gente teve um período que a gente foi gravar online e a gente descobriu no episódio, acho que do Fabrício, que na época a minha internet que era ruim, e eu caí. E eu acompanhava o episódio, mas eu caí. E no que eu caio, eles continuaram mais meia hora falando. Aí eles descobriram que quando uma pessoa caía, parava de gravar. E eles perderam meia hora da gravação. Acho que foi com o Fabrício mesmo. Aquela funcionalidade que a startup deixa para depois, porque... Olha lá, vou começar a vender e foda-se. Eles perderam meia hora da gravação, tiver que voltar, enfim. Aí a gente falou, não vai entrar mais ninguém. O Denis vai tocar sozinho, porque fica mais controlável, né? Não tem que ficar prestando atenção e tal. Foi por isso. O episódio do Fabrício, não. Foi o episódio do Rodrigo. Do Rodrigo da Zait, verdade. Do Rodrigo da Zait, que tem uma agenda super concorrida. Vocês não têm noção a merda que é você tentar repetir uma conversa orgânica que aconteceu. Verdade, foi do Rodrigo. Fazer as caras como se fosse a primeira vez. Sorte que não tinha caras, né? Que era só áudio, pelo menos isso. Aí, então, o Denis começou a ficar sozinho e, de fato, né? Eles não conseguem fazer as piadas dele, assim, muito. Se não for alguém que ele tem muita intimidade do outro lado, alguém que ele conhece muito bem, ele perde ali o ponto para ele poder fazer as sacanagens dele. Então, agora, a gente traz seria do Didi Mocó sem o Dedé Santana, entendeu? A diferença é que na sua velhice eu não vou pagar só o seu plano de saúde, sacou?
a gente pode ficar tranquilo. Eu espero isso, tá? Espero que isso esteja no meu contrato, por falar em contrato. E Mas toca o baile. quando forem escrever um livro, eu não vou quando forem escrever um livro a respeito da Aces, eu não vou te chantagear pra você não dar depoimento, tá? Quem pegou a referência, pegou. Eu não peguei, depois você me conta. Tá. Não peguei, não. Você tá falando da Anitta e do Léo Dias? Em que contexto eu tô falando do Didi e do Dedé e você puxa Anitta e Léo Dias? Uai, do livro, chantagem. Você não lembra do bafão que deu esse livro do Léo Dias depois? Ele nem fala mais da Anitta hoje. Não, porque deu bafão, porque eles brigaram. O Didi tá. O cara que fez a biografia dos Trapalhões, fez o livro dos Trapalhões, o Didi não quer que esse livro saia, entendeu? E aí, nós estamos em 2023, cara, na boa. Ninguém acompanha mais o Didi, a não ser você. Dá licença. Você me dá licença. Eu gostar dos Trapalhões até hoje. Você me dá licença. Não, você pode, fica à vontade. Eu quero ler a porcaria do livro, o Didi não deixa o cara soltar. Você me dá licença. Traz ele aqui para gravar com a gente, não seja por isso. Ele grava no podcast mais humilde. Vamos ver. Quem sabe ele não vem aqui. Inclusive, se a gente for abrir a vertente, eu queria muito falar com o Ulisses Campbell, dos assassinatos, aquele jornalista dos assassinatos. Fez o livro da Richthofen, da Matsunaga, e agora da pastora, que eu esqueci o nome. Eu prefiro o Bento Ribeiro, que é amigo dele. O Bento, mas que são parça, traz os dois aqui, gente, o Bento, mas você sabe que o nosso podcast é de negócio, né? O Bento... Quem disse que não só o nome de negócios? A Richthofen fez o que fez por quê? Dinheiro. A Matsunaga fez o que fez por quê? Não sei, mas... O Bento fala de assassinatos. Por que não? O Bento fala de assassinatos com a pastora, dinheiro. Tudo dinheiro, negócios. O Bento fala de assassinatos como se fosse um programa de fofoca da tarde. Inclusive, as lives dele são as 2 horas, 3 horas da tarde. Perfeito. Não, vamos conversar com os... Rafa, anota aí. Bento e Ulisses. Não, eles vão ver isso aqui e vão... Deixa nos comentários aí o contato de vocês. É isso aí. Até perdi o que a gente tá falando, me confundiu todo. Então, né? Que a gente voltou a gravar e agora, né? Então, até por isso a gente está começando o podcast. Agora vocês vão ver isso aqui, obviamente, por uma estratégia misógina, machista, o Denis que abre todos os episódios, porque todas as piadas iniciais são sobre a minha vida. Ele faz questão de trazer isso. A Rafa, que tá aqui nos bastidores, que é a nossa produtora agora, ela sabe quantas vezes eu já falei, Flavi, você quer abrir o episódio? Você, não, vai, faz suas piadinhas aí, entendeu? Então não é por falta de convite, mas sim, confesso que você tá que usando a Rafa só porque ela tá no bastidor. E você tá usando, né? É tipo o Moranguinho Naldo Bene. Aliás, fiquei sabendo que foi o Maurício Meirelles que fez toda essa fanfic do Naldo Bene, que fez todo o roteiro para essas mentiras que ele ficou contando. Vocês sabiam, gente? Sabia? Escreve aí embaixo que já estava sabendo que era. Fizeram, acredita? Eu não acredito nisso, eu acho que essa que é a fanfic, entendeu? Eu acho que essa é a fanfic. Nossa, eles estão bugando nas cabeças, né? Eu não acredito que é tudo roteirizado, não. Mas foi muito de repente que começaram essas histórias. O que vocês acham, galera? Galera, dá para lucrar com fanfic, vocês sabem disso, né? Muito marketing, inclusive acho que isso é um episódio. Muito marketing de empresa é feito em cima de fanfics, casal que se separa, estratégia para lançar música, né? Então, acho que dá um episódio, hein? Que a gente pode trazer para falar disso? Dá não, porque saibam que é a pessoa física que está falando aqui ou qualquer coisa que for falado, entendeu? Não venham processar a Isis, não pelas histórias de bastidor da Flavi. Vou deixar o CNPJ da Isis aí também, a certidão aí embaixo, vocês podem, se precisar dos dados, vocês podem pegar lá direto. Colocar. Estaremos, então, os dois a partir de agora, até um enjoar da cara do outro, que também pode acontecer semana que vem. Mas, a princípio, estaremos os dois aqui, para a alegria de vocês. Né? E para minha tristeza. E para minha agonia, para minha angústia. Às vezes o Denis está falando demais e eu corto ele mesmo, vocês vão ver isso. Mas quem acompanha sabe o tanto que esse homem fala. Eu nunca escondi que eu sou prolixo. Mas, hein, estamos com 1h20 de gravação já. Não, Flavi, você reserva 2 horas na agenda, nós não vamos usar esse tempo, não. Vou falar 2 horas, para mim, eu nós nem terminar o programa com 30 minutos já. Oi?
Você resolveu falar de um por um dos podcasts? Inclusive, eu tô achando absurdo, Você tô falou olhando que aqui essa para era a ver, pauta. para ver falou se que você não essa era a esqueceu de pauta. ninguém. Você não rasgou a pauta que eu fiz? Não, porque é PDF, né? É meio complicado. Nós não falamos, e eu vou falar aqui porque eu acho injusto não mencionar, tá? Tá certo. Então, nós não falamos da Raíssa Klein, com quem você bateu um puta bate-papo legal sobre a Warner Raíssa. Bros., sobre entretenimento, sobre cultura pop, posso falar assim? Cultura geek. As startups que ela teve anteriormente também. Teve 2 startups. Exato. Você falou com a Neide Selim. A Neide, que É é um guia uma robô. puta empreendedora, com guia robô, Shark Tank, apareceu no Shark Tank, então ali. Inclusive, tive agora na Bossa Summit, e a sensação era, me fugiu o nome dela, mas eu lembro o nome da startup, era a Luli, a startup Luli de pet, que teve no Shark Tank, que teve no Prima Startup, ela está virando aqueles empreendedores, está fazendo que nem o pessoal que vive de reality. Todo reality ela participa. Ele é muito massa, vamos tentar trazê-la para cá. Inclusive, a Rafa vai deixar aqui o link de um vídeo meu reagindo a um pitch feito pro Primo, tá? Que é um vídeo que eu me orgulho muito, ficou muito bom. Vai, Flavio. Nem aparecido, né, narcisista. Deixa eu ver se a gente não falou do Luiz Felipe Carvalho. Uma relação carinhosa, não? Que a gente gravou, né, contando um pouquinho da história da Evo. As Nem meninas do Findes Labs, que é o hub da indústria. A gente amo essas meninas, mas nenhuma das duas tá no Findes Lab. Não tá mais, galera, acontece. A Ju Gavini e a Nayara Galiani, deixa eu ver quem mais ficou de fora. A gente não comentou sobre o Vinícius Aguiar, do Inovativa Brasil, que também não está mais no Inovativa Brasil, mas que veio trazer um papo com a gente sobre comunidades, né? Comunidades que conversam, inclusive, com as meninas da Global Touch. Então, são episódios que vale assistir casadinho ali, ouvir, porque aqueles a gente só podia ouvir. Ficou mais alguém de fora. Valfre. Esse aqui foi o dia que eu fui na casa da Flavi e o cachorro dela me atacou, mas beleza? Não aproxima a foto, não, que daí parece que é muito grande o corte. Não foi nada disso. Põe a foto no original, por gentileza. Eu mandei a foto para a Rafa, ela vai colocar no episódio. Foi traumático. Foi, claro que foi. Tem um episódio da Futurai, que a Dena tira um momento do episódio para falar mal do meu cachorro. E eu mandei a foto para a Rafa, a gente vai dar um jeito de colocar ali para vocês verem o tamanho do ferimento que o meu cachorro fez. Mas eu queria deixar aqui um beijo para o Luiz Felipe Valfre, que gravou com a gente também, falando sobre jurídico para startup. Nosso parceirão tem novidades muito boas que vão acontecer para esse ano, se Jeová permitir. Que beleza! E essa eu não estou sabendo, tá vendo como a nossa comunicação está uma porcaria, né, na empresa? Eu não estou sabendo disso, não. Não sou eu que invento as coisas, depois você se vira, então. Estamos no nosso fluxo normal. É isso aí. O Denis usou uma expressão numa ação que a gente está fazendo aqui, de uma turma de empreendedorismo com uma das empresas clientes, falando que realmente o pessoal do comercial, né, e donos da empresa também, que eles vendem as coisas, eles passam o cheque, né, e depois que tem que pagar é a equipe, né, o time, a operação. Bem-vindo ao meu mundo. O Denis está passando cheque aí por aí sem fundo, que eu tenho que ficar correndo para caçar os fundos para cobrir esse cheque. E tô doidinha aqui, meus cabelos estão até caindo. Gente, vocês olharem nas fotos lá do primeiro, eu tinha muito mais cabelo que eu tenho hoje. Tá caindo tudo. Se bem que você ficou muito paradinha nessa posição hoje aí, por causa do... Eu fiquei porque meu cabelo tava tão arrumadinho que eu não quis ficar mexendo muito, não, para ele não desarrumar. Tava muito bem. Última pessoa que a gente não falou, Vinícius Freitas, DVF, Fundação do Cabral, que conta uma história muito massa de gestão. O Vinícius, que é um carioca nato, né? Que veio para o Espírito Santo, pequeno, não lembro se ele... Acho que juventude, né? Que veio parar no Espírito Santo e junto com o pai dele, o Durval Freitas, o pai dele fundou a DVF e hoje ele que toca ali como diretor e tem muita história bacana de gestão empresarial, eles que são parceiros ali, comercializam a Fundação do Cabral no Espírito Santo. Quer falar? Você tá e Vini é um puta vendedor, né? Vini é um puta vendedor de relacionamento, né? Constrói relacionamento e tal. E foi através dele que a gente se conectou à Nater a primeira vez. Foi no almoço de negócios da DVF
que A isso gente trouxe a aconteceu. nossa patotinha toda, é isso. Né? A gente tinha muita patotinha. Isso é uma coisa legal também da gente trazer, né? Os primeiros convidados ali, com algumas poucas exceções, eles eram muito do círculo ali de relacionamento da Isis, né? E agora a gente está expandindo, né? Claro que os círculos sempre vão aumentando, né? Então a gente foi conhecendo mais gente ali do último episódio até agora, muita gente entrou nas nossas vidas pessoais e profissionais. Então a gente começa a trazer essas pessoas também. Então vocês vão ver muito mais gente de fora do ecossistema capixaba, de fora do ecossistema da Isis, vou colocar aspas aqui, porque todo mundo que a gente se relaciona acaba estando dentro do nosso ecossistema, mas vocês não vão ver só startups que passaram pela Isis, mas vocês vão ver startups que estão conectadas com a Isis por outros motivos, né, de outras formas também. Então vai ter muita gente legal vindo por aí. E fiquem ligados também É sempre esse círculo maior, né, que você está falando, é porque, na verdade, o círculo, as relações foram se expandindo e agora a gente tem até a nossa lista de convidados, tem uns 3 anos ali de planejamento de convidados, né? A gente está pensando aqui em fazer episódios semanais, essa é a programação. Sim. Porém, isso está me deixando um pouquinho ansiosa, porque a nossa lista, que a gente até parou um pouco de colocar nomes, porque ela estava já grande demais, ela justamente está grande demais, ela já passou 1 ano de gravação. Então, a gente vai entendendo aí como é que vai funcionar, mas tem muita gente que a gente quer trazer, pedir paciência aí para vocês, porque, por enquanto, os episódios são semanais, mas tem muita gente que a gente quer trazer. Importante colocar também para a gente finalizar, assim, né? O que a maior referência quando a gente quando a gente concebeu o projeto, era o Nerdcast, né, do Jovem Nerd, que eles são os pioneiros, um dos pioneiros do Brasil em podcast em áudio, estilo mesa de bar, uma conversa mais descontraída, mas que eles aprofundam um tema ou alguns temas ali, né? Então eu ouço o Nerdcast até hoje. Só que o mercado de podcast se ampliou muito em diferentes formatos, então você tem pessoas gravando como a gente grava, você tem pessoas gravando agora em mesas, como o Flow. A pandemia deu um boom. Deu um boom, né, nesses formatos assim, e eu que já assistia, eu acho que a essência do que a gente vai fazer aqui no Inovação com Y é sempre, e para mim, para que esse projeto é muito importante? Para a gente conseguir registrar histórias que valem a pena, que sejam muito conhecidas, que não fiquem aqui só no ecossistema EISES, né? Aqui, essas histórias elas têm que transbordar, essas histórias, essas pessoas, esses conhecimentos, elas têm que transbordar as barreiras aqui de quem está perto da gente, né? E a gente conseguiu cumprir muito, assim. Uma coisa que dá muito orgulho é ver que a galera sentia falta da inovação com isso, né? Pô, quando é que vocês vão voltar e tal? E na verdade a gente tem vários projetos de conteúdo para esse ano. Então, em que a gente está testando Começa a formatos, em passar que a gente cheque, está. não, Denis. Não vai Não é prometer passar os trem, cheque, porque as não. coisas estão andando. Então, Pelo inovação com amor de Y Deus. aqui, nossa previsão é ser semanal. A gente lançou um canal do YouTube agora, que é o meu, onde eu falo de inovação, startup, inovação corporativa. A gente está fazendo 2 vídeos por semana lá. Vão ter outros projetos de conteúdo, até história em quadrinho está planejado para a gente conseguir fazer. Mas assim, que ele me fez fazer os roteiros todos, galera. Já meus roteiros estão prontos há um tempão. E eu não lembro de ter revisado o roteiro pronto seu, não, lá, assim. tá vendo? Eu não lembro de ter revisado o roteiro seu, não. É assim que ele Se faz tiver, a comigo. gente já manda já, porque o rapaz tá esperando até agora, entendeu? Mas assim, e a gente vai ser mais safo. A gente lançou o primeiro livro no ano passado. O livro já que compilava uma coisa que a gente já usava muito dentro de casa e que hoje tá ajudando outras pessoas. Mas a gente vai tentar, a gente vai buscar ao máximo fazer com que o conhecimento que a gente está produzindo, que a gente está aprendendo com as pessoas que se relacionam com a gente, que a gente está compartilhando, possam ser acessados por vocês aqui em diferentes formatos de conteúdo aqui, né? Fica um spoiler aí. Será que vem um livro Inovação com Y? Será? Vai depender muito aí de algumas coisas, né? Não sei. Vamos ver. Vamos ver.
Galera, acho que cumprimos o nosso propósito, era apresentar para vocês, relembrar, né, os episódios anteriores, porque eu sei que tem muita gente que vai começar a acompanhar a gente a partir de agora, que não pegou, né, aquele início da nossa jornada. Então, tem muita coisa boa registrada, e mesmo essas histórias, né, que já chegaram no seu destino final para quem estava ali gravando, como é o caso do Zé, por exemplo, com a Raiz Capixaba, a Gra e tudo mais, tem ali uma trajetória que vale muito a pena acompanhar, vale muito a pena conhecer, tem muito insight. Então, o episódio do Zé é um dos que a gente mais indica aqui para startups que estão entrando na Isis, porque ele fala muito de validação direto com o cliente, né? Você construir a solução junto com o cliente. Então, assim, nenhuma história é antiga, né? A gente vê muito isso. Tudo é aprendizado, tudo vai funcionar, você consegue tirar um insight ali para o teu negócio. Então, não tem, o episódio de 2020 já não vale a pena ouvir. Vale muito a pena ouvir. Os melhores livros que a gente lê são os livros mais antigos, né? Então, assim, vale muito a pena ouvir. Eu tô toda. Não vou nem falar da sua estante proibida, não. Vai. Gente, até meus livros ele problematiza. Cara, que inferno. Eu não problematizo, não. Só vou falar. Eu falei que a Yara tem uma autoestima qual baixa. Dos líderes? Você está falando de líderes excêntricos. Qual liderança que você tem aí mais de 10 livros? Eu vou falar. Eu falei da autoestima da Yara, sua senhora, mas eu acho que a minha não fica muito atrás, não. Está te aturando já aí. O quê? Uns 3 anos, mais de 3 anos. A minha autoestima também não está das melhores, não. Só... Vamos acabar? Podemos acabar? Vamos acabar. Então vamos acabar. Galera, escuta a gente, assiste a gente. Se reconhecer algum spoiler que a gente deu, a gente não tenha dado o nome, comenta aqui embaixo. Vamos ver quem vai ser o primeiro aí a comentar. Mas a gente dá uma gradinha aí, né? Mas é isso, pessoal. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, procura a gente lá, procura como Isis, procura como Inovação com Y, vai estar sempre sendo comunicado nos dois que a gente está fazendo. Vamos ter também cortes, tá? Isso é legal, então acompanhem também os cortes dos vídeos que a gente fizer. Tá? Os antigos, por enquanto, não, vão ser só na íntegra mesmo. Depois a gente vai trabalhando esse legado aí, conforme o tempo for passando. Mas os episódios novos já vão ter cortes também, então você pode compartilhar aquele trechinho ali que você achou bacana com alguém. Usem dentro dos seus habitats, quem é de habitat, para ajudar aí na capacitação dos empreendedores que estão com vocês. Quem é empreendedor, quem conhece empreendedor, compartilha com todo mundo. Isis Inovação e Inovação com Y nas redes, e vocês chegam até a gente. Bom, recadinhos agora são muito bem-vindos, e agora a gente consegue ler com mais facilidade. Antigamente tinha que mandar por e-mail e tal. Agora está muito mais fácil, só joga aí o comentário. Se quiser cancelar o Denis, eu vou adorar, eu vou ser a primeira a curtir todos os comentários. Então fiquem à vontade, pessoal, conversa com a gente. Abraço, pessoal. E pessoal, voltei aqui para falar algumas coisinhas que ficaram fora e para que vocês escutem o barulho da minha rua. Mas vamos lá. A gente tem muito episódio, muita coisa bacana que vai acontecer por aí, tá? Nessa nova temporada. Então, a gente, só para dar um gostinho para vocês, eu sei que algumas coisas a gente já falou ali nos spoilers, né? Mas a gente vai ter aí pela frente PicPay, Globoplay, Natercop, WeDo Tecnologia, Gestor de Governo, Startups, Futurai, Afetic, Certifica Fé. Tem muita coisa bacana aí para frente, tá? Alguns, inclusive, já estão gravados, né? Como vocês viram a gente comentando ali. Então, a gente tem já alguns episódios gravados, tá bom? E fiquem atentos, acompanhem. A nossa previsão é de lançamento semanal, como era antes, tá? Aliás, minto, né? Antes a gente fazia quinzenal. Pois é, agora a gente vai para o semanal. Olha que bacana. Não deixem de acompanhar, não deixem de interagir. É muito importante que a gente saiba o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, não estão gostando, né? Comentem aí,
Deem sugestões de pauta também, isso é muito legal, né? A gente saber o que vocês querem ver, o que vocês querem ouvir, né? Então, deixe sugestões de pauta. Agora, com o YouTube, isso facilita muito com que a gente possa interagir ali por meio dos comentários, né? Não deixem de participar. O Inovação com Y é feito para vocês, feito por vocês, por nós todos aqui. Então, muito bacana que vocês se apropriem do Inovação com Y, tá? O que mais a gente pode esperar dessa temporada? A gente pode esperar muita gente nova. Vocês viram que os primeiros episódios a gente acabava focando um pouco mais no público do Espírito Santo, porque a Isis nasceu no Espírito Santo, né? Então a gente queria registrar algumas histórias ali muito bacanas. A gente ainda tem, claro, porque tem uma riqueza muito grande ali de inovação que acontece no estado, porém, agora a gente já está expandindo, né? Então, os nossos convidados já vêm de outros lugares, de outras regiões, com outras experiências, tudo isso para compartilhar aqui com a gente nos próximos episódios. Bom, fica com a gente, acompanha, comenta, compartilha. Outra coisa importante, agora a gente tem os cortes. O que são os cortes? São as partezinhas que a gente considera mais, que é difícil, né? Mais relevante do episódio. Difícil, mas a gente separa alguns temas que são bacanas e eles estão em pequenos trechos. Os cortes, eles só funcionam no YouTube, então vocês não vão encontrar cortes, pelo menos não por enquanto, né? Nas plataformas aí de áudio. Vocês vão encontrar os cortes somente lá no YouTube, tá bom? Então, cada episódio vai ter ali uma média de uns 4 cortes, talvez mais, né? Então, acompanhem também esses cortes, compartilhem esses cortes, tá joia? Interajam. Enfim, é isso. Uma boa temporada pra gente, tá joia? E nos vemos aí no próximo episódio, que é Globoplay e PicPay, que virou um trava-língua aqui bacana. A gente conversou com 2 pessoas que eu gosto muito, que são... a gente ficou ali uma temporada trabalhando junto diariamente, né? Estou falando de Marcos Ferreira e Luiz Conceição, que são agilistas, agileiros, Agile Coach, e aí, né? Que trabalham hoje na Globoplay e tem muito ali a contribuir e a dividir com a gente sobre como é que é levar a inovação e levar o ágil, né? Para quem não conhece, aí é um tema muito legal, né? Essa metodologia ágil, que é trabalhar de forma multidisciplinar, observando pequenas entregas, quebrar mais os processos, os desenvolvimentos. Não vou falar muito mais, né, pessoal? Só uma semaninha, daqui a pouco tá aí. Quem está assistindo esse episódio um pouco mais para frente, já tá lá. Vai lá, assiste. Compartilha. Não sei como é que funciona, estou aprendendo aqui. Play, compartilha, curte. Não dá dislike, não. Dá seu like. Mas não gostei. Tá bom, né? Fazer o quê? Mas pelo menos conta pra gente porque não gostou. Tá? Feedback é isso. Então, não vale só falar porque não gostou. Não vale só, aliás, colocar o dislike. Tem que contar pra gente também. Por que você não gostou? Conta pra gente. Quer falar no privado? Pega o e-mail. Mas fala com a gente. Tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima. Olha que paz, senhor Denis. Ai, que alívio. Mas não vai ser assim, né? Então, vocês vão ter que aturar muita gente. Importante. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui sozinha. Calúnia e difamação. Vocês vão ver muito isso acontecendo aqui, tá bom? Denis me calunia, me difama, tá? Nos episódios. Não acreditem no que ele fala, não. Joia? Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.